Então qual deve ser a nossa postura como alguém que confia em nosso Deus? Apenas descansar e fazer o nosso melhor sempre. Eu descanso porque eu confio que Ele tem um plano maior. Porque eu confio que a vontade dEle para a minha vida ela é boa, perfeita e agradável. Então eu descanso e adoro. Em meio à tribulação, eu me prostro e eu adoro Jesus. Quando tiver tudo indo bem, eu me prostro e eu adoro Jesus. O melhor caminho a se tomar, a melhor decisão a se tomar sempre, meus irmãos, é se prostrar e adorar Jesus. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, essa é a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra que é viva e eficaz, capaz de nos transformar, capaz de nos nutrir, capaz de nos moldar, capaz de forjar todo o nosso caráter, Jesus. Neste momento, Espírito Santo de Deus, eu te dou total liberdade, Pai, para usar a minha vida da maneira que o Senhor desejar, Jesus, da maneira que o Senhor quiser. Neste momento eu me disponho, Pai, a ser um canal, Pai, que flui rios de água viva através desse meio de comunicação, Senhor. É assim que eu oro em Teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Bom, mano, o que falar, né, do amor de Deus, galera? Eu anotei algumas coisas aqui e queria compartilhar com vocês. O amor de Deus se baseia em Cristo Jesus, resultando numa morte de cruz. Ou seja, Jesus em todo o seu esplendor, em toda a sua majestade, ele escolhe se despir de tudo isso e vir para esse mundo em carne e osso, a fim de salvar eu e você. E eu meditando nesse texto, eu falei assim, Deus, eu quero entender o que essa palavra diz. Eu quero entender de fato o que o Senhor quer dizer com esse texto, sabe? Porque é muito fácil a gente simplesmente, talvez, digitar esse texto no Google, tá ligado? E ver alguns comentários bíblicos e tirar algumas conclusões baseadas no que outras pessoas tiveram revelações, né? Mas eu queria ter essa revelação, eu queria experimentar o que é o Espírito Santo falar diretamente comigo a respeito de uma mensagem ou de algo que eu estava ali, né, meditando. E eu perguntei, por que nem a morte? Porque Jesus venceu a morte, para que nele encontrássemos vida. Então não temos mais o que temer se o nosso coração estiver em Jesus. Eu questionei por que nem a vida, Pai? Porque nós não temos o controle sobre nada nessa vida, apenas Deus. Então, do que adianta nós passarmos tanto tempo preocupados, ansiosos, se no final das contas, queridos, a gente não tem controle sobre nada. Tudo está sob a vontade de Deus nessa vida. Por mais que a gente tire algumas conclusões, a gente acha, pô, eu vou fazer isso aqui porque vai se resultar naquilo. E amém por isso, tá ligado? A gente tem que fazer coisas, a gente tem que se manter ativo, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos e almejar coisas. Mas, irmão, se não tiver o aval de Deus no final das contas, de nada adianta, porque Ele define o tempo, Ele já tem no calendário dele o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte, então não temos o porquê se preocupar, temos que apenas confiar e descansar nele, entende? Porque quanto mais a gente é atraído para perto dele, mais as coisas acontecem conforme a vontade que ele determinou para a gente, sabe? Meditando esse texto, eu perguntava por que nem os anjos, nem os demônios, e ele me respondia, mesmo que haja forças sobrenaturais, elas também não têm a capacidade de nos separar do amor de Deus. E a gente tem esse hábito de falar, de pôr muita culpa no diabo. Mas, cara, nem mesmo poderes sobrenaturais
é capaz de nos separar do amor de Jesus, entende? Por que o presente não pode nos separar do amor de Deus? Porque independentemente da situação que você está vivendo agora, ela não pode determinar o plano que Deus tem para as nossas vidas quando decidimos nos entregar para a vontade dele. Quando decidimos nos submeter a obedecer. Quando escolhemos confiar no cuidado de Deus sobre nossas vidas. Nunca se baseie no que você está vivendo para definir conclusões. Ao invés disso, olhe para a palavra de Deus, se baseie na palavra, siga a palavra. Isso é muito forte, mano, porque a resposta para tudo a gente tem. E a gente tem um manual, Jesus nos deixou um manual que tem todas as respostas, independente do que você esteja passando, tem uma resposta na palavra de Deus. Se você está na dúvida se um relacionamento é de Deus ou não para a sua vida, na palavra você vai encontrar diversos exemplos do que você deve e do que você não deve fazer, para o que você deve olhar e para o que você não deve olhar. Então, a palavra de Deus ela é muito rica. Cara, quando você simplesmente se deleita na palavra de Deus e começa a meditar, ela te leva para um caminho tão lindo. Você consegue reconhecer que sem Deus a gente não é nada. Não é nada, não faz nada, não produz nada. E a palavra de Deus, ela aquieta a nossa alma, ela aquieta o nosso coração, ela tem esse poder de nos acalmar, independente da tribulação que a gente possa estar vivendo. Quando a gente escolhe descansar ali na palavra de Deus, cara, a gente vive coisas sobrenaturais que não tem explicação, que somente a palavra de Deus explica, que somente o poder de Deus explica. E aí eu perguntei para Deus, por que nem o futuro? Ele me respondeu, porque o futuro pertence a Ele. Ele está no futuro, Ele determina o futuro. Então qual deve ser a nossa postura como alguém que confia em nosso Deus? Apenas descansar e fazer o nosso melhor sempre. Eu descanso porque eu confio que Ele tem um plano maior. Porque eu confio que a vontade dele para a minha vida ela é boa, perfeita e agradável. Então eu descanso e adoro. Em meio à tribulação, eu me prostro e eu adoro Jesus. Quando tiver tudo indo bem, eu me prostro e eu adoro Jesus. O melhor caminho a se tomar, a melhor decisão a se tomar sempre, meus irmãos, é se prostrar e adorar Jesus. E o texto continua falando que nem poderes, nem altura e nem profundidade. E eu te digo, por mais que os obstáculos sejam muitas vezes fortes demais, grandes demais ou profundos demais, não determinam aquilo que só Deus sabe sobre cada um de nós. Se apegue no amor que está disponível de forma gratuita. Então não há desafio difícil demais que Deus não possa nos dar o escape, nos dar a estratégia. Não existe inimigo forte demais que Deus não possa derrotá-lo. Não existe profundidade demais, por mais que a gente possa estar vivendo no fundo do poço. Cara, a única saída é o alto. E lá em cima, Deus está estendendo a mão, pronto para nos resgatar de volta a essência, tá ligado? Então, a melhor forma sempre vai ser descansar no Senhor, de fato. E eu acredito que ninguém em toda a criação, a gente pode olhar até para um contexto de um relacionamento, por exemplo, conjugal. Nada pode roubar o lugar de Deus em nossas vidas. E nada vai ter o poder de nos roubar do amor de Deus. Entende? Porque assim como Deus escolheu nos amar, entregando seu único filho para morrer em nosso lugar, assim morramos também para todos os prazeres da carne, por amor ao Pai. Essa é a ideia que eu queria trocar com vocês hoje. Essa é a mensagem que eu queria trazer. Eu peço para quem não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu vou continuar me esforçando para trazer conteúdos aqui. Vou continuar me esforçando para aparecer com mais frequência, para produzir conteúdos que agreguem valor na vida de todos vocês que estão assistindo, porque, cara, ontem eu tive uma experiência tão incrível na presença de Deus. Deus, ele me
trouxe de novo para um lugar aonde ele me dizia para eu não desistir dos meus sonhos, para eu continuar persistindo naquilo que ele colocou no meu coração. E às vezes vem muitas coisas, galera, para tentar nos fazer desistir do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas se ele colocou esse sonho no seu coração, não foi à toa. Se ele colocou esse desejo no seu coração, se você tem uma intenção certa, isso não foi em vão. Então não pare, continue, persista. Persista, pois Deus ele sempre vai nos direcionar para o caminho que nós devemos andar quando nós escolhemos nos apegar a Ele, entende? E esse é o meu desejo para mim e para a sua vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado você que ficou até aqui, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? Tamo junto.